Você já parou para pensar que a construção de uma simples casa, ou até mesmo de um grande empreendimento, pode esconder um dreno de dinheiro tão profundo quanto uma fundação mal planejada? Muitas vezes, o que separa um projeto de sucesso de um desastre financeiro não é apenas a qualidade do material, mas sim a inteligência aplicada no canteiro de obras. Hoje vamos desvendar 20 truques de engenharia e construção que, se aplicados corretamente, podem literalmente cortar os seus custos pela metade, ou, no mínimo, impedir que você jogue milhares de reais no lixo. Se você gosta de entender como as coisas funcionam por trás das cortinas e quer dominar esses segredos que construtores experientes guardam às 7 chaves, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga qualquer obra. A primeira regra de ouro, que muitos ignoram, é o planejamento da modulação das peças de alvenaria. Muita gente compra blocos e tijolos sem antes fazer o cálculo preciso do layout das paredes. Quando você projeta suas paredes respeitando o tamanho padrão dos blocos, você evita o corte e o desperdício de material. Parece óbvio, mas a quantidade de entulho gerada por cortes desnecessários em uma obra é um dos maiores ralos de dinheiro que existem. Se você planeja antes, compra exatamente o que precisa e evita o descarte excessivo, que, aliás, custa caro para ser retirado. O reaproveitamento de formas de madeira é a nossa segunda dica vital. Em vez de comprar madeira nova para cada etapa da concretagem, investir em chapas de compensado plastificado de alta qualidade e cuidar bem delas permite que você as utilize diversas vezes. O custo inicial parece maior, mas quando você divide esse valor pelo número de usos, o investimento se paga rapidamente, eliminando a compra recorrente de madeira barata que acaba no lixo após um único uso. Seguindo na lógica da eficiência, o uso de aditivos químicos no concreto é algo que separa os amadores dos profissionais. Ao adicionar plastificantes ou impermeabilizantes de qualidade, você consegue reduzir a quantidade de cimento e ainda obter uma estrutura muito mais resistente. É um custo extra na mistura que economiza uma fortuna em manutenção futura e em volume de material primário. Outra dica de ouro é o reaproveitamento de água da chuva no canteiro. Instalar calhas simples e tanques de decantação permite que você utilize essa água para limpeza de ferramentas, lavagem de pisos ou até mesmo para bater massa de contrapiso, eliminando ou reduzindo drasticamente a conta de água da obra. Enquanto muitos pagam caro pelo consumo urbano, quem entende de logística básica coloca a natureza para trabalhar a seu favor. Na parte elétrica, a dica secreta é o uso de conduítes corrugados de alta resistência, em vez de tubos rígidos, onde não há necessidade estrutural. Além de serem mais baratos, a instalação é muito mais rápida, o que reduz drasticamente o valor da mão de obra. E falando em mão de obra, considere a contratação de especialistas por tarefa em vez de diaristas genéricos. Um profissional que entrega um trabalho específico deixa menos erros, o que significa menos retrabalho. O erro em construção é o inimigo número 1 do orçamento. Se você precisa refazer uma parede porque a elétrica ficou torta, você pagou o material 2 vezes e a mão de obra 2 vezes. O foco deve ser sempre no acerto de primeira. A 8ª dica envolve a automação simples. O uso de cortadoras manuais de cerâmica de alta precisão reduz o desperdício de peças caras. Muitas vezes, o pedreiro usa a talhadeira e o martelo para cortes complexos, quebrando 3 ou 4 peças antes de acertar. Com o equipamento certo, o corte é limpo e não há perda de material. É um investimento que se paga em um único cômodo azulejado. Em seguida, temos a utilização de gesso cartonado ou placas de drywall para divisórias internas.
Em muitos casos, essas paredes são muito mais rápidas de instalar, exigem menos estrutura de fundação e permitem que você passe toda a fiação interna com facilidade, economizando muito tempo de engenharia e custo de material pesado. A 10ª dica é sobre o armazenamento. Materiais de construção deixados ao relento são materiais perdidos. Cimento estragado pela umidade, ferragem enferrujada e madeira empenada pelo sol são prejuízos que ninguém contabiliza, mas que pesam no final. Construir um pequeno abrigo coberto e elevado é uma medida de proteção ao seu capital. Seguindo, temos o uso de tintas de alta cobertura com primer integrado. Pode parecer que a tinta mais cara é um gasto desnecessário, mas quando você aplica uma tinta que cobre em 2 demãos, o que a barata precisaria de 4, você economiza na mão de obra e no volume total de produto, garantindo um resultado superior. A 12ª dica é a padronização das tomadas e interruptores. Comprar lotes grandes de modelos idênticos sempre sai muito mais barato do que comprar peças avulsas. Além disso, a instalação fica mais rápida para o eletricista, pois ele não precisa se adaptar a mecanismos diferentes. A dica seguinte é uma das mais importantes: não ignore a cura do concreto. Regar as colunas e lajes parece perda de tempo, mas um concreto bem curado atinge sua resistência máxima, sem precisar de reforços extras que seriam necessários se ele rachasse por secagem rápida. A prevenção é quase sempre mais barata que a correção. Já pensou em usar perfis metálicos para telhados em vez de madeira? Além de serem imunes a cupins e fungos, eles vêm prontos para instalação e têm um peso muito menor, o que permite uma estrutura de apoio também mais leve e barata. É eficiência estrutural pura. A 15ª dica envolve a compra estratégica. Adquira materiais básicos fora da alta temporada. Se você consegue estocar o aço ou os tijolos meses antes da execução da etapa, você se protege contra as variações brutais de preço do mercado. O mercado de construção é volátil e comprar na baixa é um dos truques secretos dos grandes empreiteiros. A 16ª dica é o uso de argamassas poliméricas, em vez da mistura tradicional de cimento e areia para o assentamento de blocos. O rendimento é infinitamente maior, a sujeira é mínima e a velocidade de execução é assustadora. Você economiza muito dinheiro com o frete de areia e o tempo de mistura da equipe. Na sequência, considere a iluminação LED instalada diretamente em sancas de gesso prontas. Você elimina a necessidade de forros complexos ou luminárias embutidas caras que exigem nichos de marcenaria. É minimalismo que se traduz em economia direta. A 18ª dica é a impermeabilização bem feita desde o início. Não economize no impermeabilizante da fundação ou das lajes. Um vazamento que surge 6 meses após a obra pronta vai custar 10 vezes mais para ser resolvido do que custaria se fosse feito corretamente. Economizar aqui é o caminho mais rápido para a falência do projeto. A penúltima dica é o uso de projetores de massa para reboco em obras de grande porte. A velocidade é tão alta que o custo de aluguel do equipamento é diluído em poucas horas de trabalho, economizando dias de pagamento de serventes. E, finalmente, a 20ª dica: documente tudo em um diário de obra. Saber exatamente onde cada cano e cada fio passa evita que você quebre uma parede pronta para fazer um conserto, poupando tempo e dinheiro em retrabalhos desastrosos. Ao longo desta jornada pelos 20 truques de engenharia, percebemos que o segredo de uma obra barata não está em comprar o material mais barato, mas em eliminar o desperdício, o erro e a ineficiência. A construção é uma ciência de precisão e quem domina as variáveis consegue controlar o orçamento em vez de ser controlado por ele. Cada uma dessas dicas, quando aplicada com inteligência,
Atua como uma engrenagem que faz todo o projeto girar com mais fluidez, evitando aqueles custos inesperados que costumam aparecer no meio do caminho para desestabilizar qualquer orçamento. Lembre-se que cada real poupado em uma etapa é um real que você pode investir em acabamentos melhores ou em uma estrutura mais robusta. O conhecimento é o ativo mais valioso dentro de um canteiro de obras e agora que você tem essas 20 chaves, o controle das suas futuras construções está muito mais próximo de suas mãos. Se você chegou até aqui, é porque realmente se interessa por transformar projetos complexos em resultados sólidos e eficientes. Espero que essas dicas sejam a base para suas próximas grandes conquistas. Não esqueça de deixar seu comentário contando qual dessas técnicas você achou mais impressionante ou se já teve alguma experiência onde um pequeno ajuste mudou o rumo da sua obra. A engenharia é um campo vasto e cheio de segredos, e aqui continuaremos explorando cada um deles para te manter sempre à frente. Inscreva-se, ative as notificações e não perca nossos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais fundo nas mega construções e nos segredos técnicos que movem o mundo. Até a próxima! Mas antes de encerrarmos definitivamente este ciclo, precisamos ir um pouco além da superfície. Muitos construtores focam quase obsessivamente na fase de execução, esquecendo-se de que o sucesso de uma obra de alto nível começa muito antes do primeiro tijolo ser assentado. Existe um campo vasto, muitas vezes negligenciado, que é o planejamento logístico preventivo. O transporte de materiais, por exemplo, é um dos maiores vilões invisíveis do orçamento. Você já parou para calcular quanto custa o frete fracionado? Quando você compra materiais de forma picada, pagando várias entregas individuais para o mesmo fornecedor, está literalmente jogando dinheiro no lixo. A estratégia aqui é o planejamento de compras por etapas críticas. Ao consolidar as entregas de cada fase, você não apenas reduz o valor do frete, mas também ganha poder de negociação para descontos por volume, algo que os fornecedores raramente oferecem para quem compra materiais de última hora, sob pressão e desespero. Outro ponto que merece ser discutido com seriedade é a gestão da mão de obra através da especialização por tarefas. O erro clássico de quem está começando é contratar um pedreiro generalista para fazer tudo, desde a fundação até o acabamento fino. Embora pareça ser uma forma de simplificar a gestão, isso é uma armadilha. A produtividade cai drasticamente quando o mesmo profissional precisa trocar de ferramentas e de mentalidade constantemente. O ideal é estruturar a equipe por ciclos de competência. Tenha uma equipe de base para a estrutura bruta, que trabalha com força e rapidez, e traga uma equipe de especialistas apenas para os acabamentos. Essa divisão não apenas aumenta a qualidade técnica do resultado final, mas evita que você precise refazer um serviço de alvenaria, porque o profissional que deveria cuidar do reboco teve que corrigir os erros de esquadro de quem levantou a parede. O retrabalho é o câncer do canteiro de obras, e a segregação de funções é a quimioterapia que mantém a saúde financeira do seu projeto. Além disso, falemos sobre a tecnologia aplicada ao canteiro. Muita gente acha que investimento em tecnologia é algo restrito a prédios de 20 andares, mas isso é um erro crasso. Ferramentas de medição a laser, por exemplo, custam hoje uma fração do que custavam há uma década, e a precisão que entregam elimina quase totalmente o desperdício por erro de corte. Errar um corte em uma viga de madeira ou em um perfil metálico custa caro, não apenas pela perda do material, mas pela hora de trabalho desperdiçada. A precisão é barata, o erro é caro. Da mesma forma, o uso de softwares simples de gestão de tarefas ou até mesmo aplicativos de mensagens organizados por grupos de etapas pode evitar a perda de informações cruciais.
A comunicação em obra é como um jogo de telefone sem fio. Se não for documentada e centralizada, a mensagem chega distorcida na ponta, resultando em portas instaladas no lado errado ou tomadas que ficam escondidas atrás de armários planejados. Vamos aprofundar um pouco na questão dos materiais de alto desempenho. Às vezes, o mais barato não é o que tem o menor preço na nota fiscal, mas sim o que apresenta o menor custo de manutenção ao longo do tempo. Um impermeabilizante de qualidade superior pode custar o dobro de um comum, mas se ele evitar apenas uma infiltração que danificaria uma pintura nova daqui a 2 anos, ele se pagou exponencialmente. A mentalidade do construtor moderno precisa sair da lógica de curto prazo. Construir para vender ou para morar exige que você enxergue a edificação como um organismo que sofrerá ações do tempo. Investir em materiais que possuem garantia estendida e que exigem menos substituições é uma forma de valorização patrimonial. Se você vende o imóvel, a qualidade dos materiais será o seu cartão de visitas para o próximo comprador. Se você mora, será a sua paz de espírito por não ter que lidar com manutenções constantes. Não podemos ignorar também a importância da gestão de resíduos. O entulho na obra tem um custo triplo: o custo do material original que foi desperdiçado, o custo da mão de obra que o manuseou e o custo do descarte final. O canteiro limpo é um ambiente mais seguro e mais produtivo. Quando a equipe não precisa desviar de pilhas de restos de cimento ou sobras de madeira, o ritmo de trabalho flui sem interrupções. Além disso, a gestão de sobra de material permite que você tenha um inventário real do que está disponível. Quantas vezes você já comprou um saco de cimento extra porque não sabia que tinha 2 escondidos embaixo de uma lona no fundo do terreno? Esse gerenciamento de estoque é básico, mas é negligenciado por quase 90% dos construtores autônomos. Organize seu depósito, identifique seus materiais e você verá que muitas vezes a compra da semana seguinte pode ser drasticamente reduzida apenas utilizando o que já está parado em seu poder. Pense também na eficiência energética como um valor agregado. A orientação solar da casa, a ventilação cruzada e o uso de isolantes térmicos não servem apenas para o conforto de quem vai habitar o local. Eles elevam o valor de mercado do imóvel de forma significativa. Com o custo da energia subindo e a preocupação com o clima em evidência, uma casa que consome menos energia é um ativo muito mais líquido. Projetar pensando no sol e no vento custa praticamente o mesmo que projetar de qualquer jeito. Mas o resultado final é uma edificação que respira e trabalha a favor do dono. É aqui que a engenharia se encontra com a arquitetura inteligente. Muitas vezes, um simples beiral maior ou uma janela posicionada estrategicamente pode economizar milhares de reais em ar-condicionado ao longo dos anos. Este é o tipo de inteligência construtiva que separa os amadores dos profissionais que realmente entendem do mercado imobiliário atual. Ao final desta reflexão, fica claro que a construção civil é um mosaico de pequenas decisões. Não existe uma única bala de prata, um único segredo mágico que tornará sua obra perfeita. Existe, na verdade, uma postura atenta e disciplinada. O sucesso reside em notar o detalhe antes que ele se torne um problema. Reside em questionar o método tradicional, se ele não estiver entregando a eficiência necessária. Reside em tratar o seu canteiro de obras não como um caos controlado, mas como um ambiente fabril de alta performance. E, acima de tudo, reside na sua capacidade de aprender constantemente. O mercado muda, novas técnicas surgem, novos materiais revolucionam a forma como levantamos paredes. Aquele que se recusa a aprender é aquele que acabará pagando mais caro pelo mesmo resultado. Portanto, leve consigo não apenas os 20 tópicos que discutimos, mas a filosofia por trás deles.
Questione o desperdício, valorize a precisão, invista em planejamento e respeite o seu orçamento acima de qualquer impulso momentâneo. Quando você domina a técnica, não precisa mais temer as surpresas de uma obra. O estresse diminui, a margem de lucro aumenta e o resultado final se torna um orgulho, não um fardo. Você agora detém uma visão mais clara sobre como transformar o processo de construção em um empreendimento seguro e altamente lucrativo. O próximo passo agora é aplicar cada um desses conceitos na prática. Teste, ajuste conforme a sua realidade regional e não tenha medo de inovar quando os dados mostrarem que há um caminho mais inteligente. O canteiro de obras é a sua sala de aula e cada projeto é uma oportunidade de aprimorar ainda mais sua expertise. Nos vemos na próxima etapa da sua jornada de sucesso, onde continuaremos desvendando os mistérios e as estratégias das construções de elite. Lembre-se sempre, construir é um ato de inteligência e a sua obra é o reflexo direto da sua capacidade de gerenciar cada detalhe. Vá em frente, tome as rédeas do seu canteiro e faça de cada metro quadrado um exemplo de eficiência e qualidade técnica. O sucesso na construção é uma construção diária, feita tijolo a tijolo, decisão a decisão. Este é apenas o começo da sua transformação como um mestre na arte de edificar.